Então, meus estimados, vamos dar continuidade a essa aula analisando o argumento proposto pelo Versiani. O que o Versiani vai fazer? Basicamente, em resumo, ele vai desenvolver uma abordagem integradora. Por quê? O que nós temos? Nós temos aqui diferentes visões. Por um lado, a teoria dos choques adversos, defendendo que é a ocorrência de crises no setor exportador, que cria condições favoráveis em termos de demanda agregada, estimulando o crescimento econômico. Ou seja, para a teoria dos choques adversos, o desenvolvimento da indústria ele ocorre em períodos de crise do setor agroexportador. Por outro lado, a teoria da industrialização induzida pelas exportações advoga que o crescimento da indústria ocorre nos períodos de crescimento e de auge do setor exportador. Então vejam que pepino que o Versiani pegou em suas mãos e que ele enfrentou com muita elegância, com muita coragem, desenvolvendo uma solução sofisticada e abrangente. O que ele faz? Na verdade, o grande insight do Versiani foi mostrar que na verdade não existe essa contradição, não existe uma oposição entre essas duas teorias. Na verdade, essas duas teorias elas se complementam, permitindo uma visão mais abrangente sobre as características possuídas pelo processo de industrialização brasileiro. Ele pega dados específicos da indústria têxtil que fornecem todo um conjunto de evidências que permitem apoiar este argumento desenvolvido por ele. Então, nas fases de expansão da capacidade produtiva e da aceleração da produção, na verdade, o que nós temos aqui então? Duas fases distintas. Uma primeira fase de expansão da capacidade produtiva, eu vou até grifar aqui, destacar em negrito, capacidade produtiva, ou seja, nós temos uma fase de investimento. E nós temos uma segunda fase, que é da aceleração da produção. Ou seja, que ocorre a utilização, o aumento na demanda. Em outras palavras, o que nós temos? Nós temos um período inicial em que é construída a nossa indústria bonitinha aqui. Nesse primeiro período ocorre a construção da nossa indústria. Eu vou fazer uma indústria bem clássica que polui bastante. O que é difícil de se encontrar hoje em dia. Então temos essa nossa indústria. Numa primeira fase de expansão da capacidade produtiva, essa nossa indústria ela é conhecida. Numa segunda fase, o que vai ocorrer? Então vejam o que nós temos. O fato dessa indústria ter sido construída não implica que a sua capacidade produtiva será utilizada. O mais provável é que parte dessa capacidade produtiva seja utilizada e parte continue ociosa. Na fase de aceleração da produção, o que vai ocorrer? Vai aumentar a demanda por produtos industriais, o que vai fazer com que essa indústria, toda a sua capacidade produtiva, seja gradualmente utilizada. Em suma, é isso. Em um período específico, numa primeira fase, ocorre um investimento, o que gera capacidade ociosa, e em um segundo momento é realizada a ocupação dessa capacidade ociosa existente. De tal forma que é exatamente essas características
que fazem com que essas fases sejam complementares entre elas. O Versiano ele também destaca que a literatura ela atribui pouca importância para a proteção tarifária. A proteção tarifária é sim importante e ela desempenhou um papel extremamente relevante de incentivo à indústria. A Primeira Guerra foi um período de aumento da produção e dos lucros, ou seja, na verdade a Primeira Guerra ela equivale a essa segunda fase. Ela equivale à fase em que a capacidade produtiva existente foi ocupada. Já a década de 20, então o que nós temos aqui? 1915, 1920. Ocupação da capacidade produtiva. Vamos colocar aqui demanda, aumento da demanda. Já a década de 20, nós temos, não vai ocorrer aumento da demanda, mas vai ocorrer a utilização dessa demanda que se encontra ociosa. Assim, nós já temos dois períodos, um período de... Claro, previamente a isto, já existia uma capacidade produtiva que se encontrava ociosa. Ou seja, já havia um período de construção, 1900, digamos, a 1915, vai ocorrer a construção de capacidade produtiva. Posteriormente, vai aumentar a demanda, década de 20 a 30, construção de nova capacidade produtiva, década de 30, de novo aumento da demanda e ocupação dessa capacidade produtiva existente. Assim, o que nós temos? Na verdade, é uma alternância. Períodos de aumento na capacidade produtiva, períodos de ocupação da demanda, períodos de novo aumento na capacidade produtiva, períodos de ocupação dessa nova capacidade produtiva. Por quê? O que nós precisamos ter claro aqui? Que os fatores favoráveis à expansão, à construção de capacidade produtiva, eles são contrários ao aumento na utilização dessa capacidade produtiva. Da mesma forma, os fatores favoráveis à utilização da capacidade produtiva, eles são contrários à construção de capacidade produtiva. Quais fatores seriam estes? Primeiro de todos, valorização cambial. Em períodos de crescimento econômico, o que nós vamos observar em períodos de auge do setor exportador? Nesses períodos, as exportações elas vão se elevar. Nós vamos ter uma elevação nas exportações. Com este aumento nas exportações, vai ingressar moeda em território nacional. O que vai acontecer com a taxa de câmbio? A taxa de câmbio, como pela lei da oferta e da demanda, está entrando mais dólares do que está saindo via importações, logo nós vamos ter uma valorização da taxa de câmbio. Vamos representar pela letra E. Com a valorização da taxa de câmbio, os produtos importados, as máquinas e equipamentos, elas se tornam mais baratas, o que favorece a compra de máquinas e equipamentos no exterior, sendo isso favorável
a construção de capacidade produtiva. Ou seja, nos períodos de auge do setor exportador, surge um contexto que favorece, que facilita a construção de fábricas, a compra das máquinas e equipamentos necessários. Justamente por causa deste aumento nas divisas. E por causa da redução do preço dos bens de capital importados. Ou seja, essas máquinas e equipamentos se tornam mais baratas. No entanto, esses mesmos fatores que barateiam a valorização do câmbio, apesar dela facilitar a compra de máquinas e equipamentos, ela resulta numa redução na demanda agregada. Aqui, a nossa demanda agregada, o que vai acontecer com ela? Vai se reduzir. O que vai criar um cenário desfavorável à expansão da indústria. E por que essa demanda agregada por produtos oriundos da indústria nacional irá se reduzir? Porque o preço dos produtos importados se reduz. O câmbio se valorizou, isso vai fazer o preço dos produtos importados também se reduzir, fazendo com que muitos consumidores prefiram adquirir produtos importados em detrimento da compra desses produtos de empresas nacionais. Assim, a valorização cambial, se por um lado ela favorece a construção de capacidade produtiva, por outro lado ela resulta em redução na demanda por produtos industriais. Bom, mas afinal, qual desses períodos é importante? O período de crescimento da produção ou o período de expansão da capacidade produtiva? Na verdade, ambos são importantes. Vejam aqui o que vai acontecer no período de crise do setor exportador. O que vai acontecer com as exportações? Vão se reduzir. Essa redução nas exportações vai fazer o quê? Qual que vai ser o efeito sobre a taxa de câmbio? Se reduz as importações, reduz o preço dos produtos importados, então a entrada de dólares vai se reduzir. Com a redução na entrada de dólares, a taxa de câmbio se desvaloriza. Essa desvalorização da taxa de câmbio, ela vai ter um efeito negativo sobre a construção de capacidade produtiva. Por quê? Porque com a desvalorização do câmbio, o preço das máquinas e equipamentos se eleva, sendo mais difícil de adquirir essas máquinas e equipamentos. Mais do que isso, faltam dólares para adquiri-las. Só que, por outro lado, a demanda interna se eleva. Por quê? Porque o preço dos produtos importados se eleva, os produtos importados se tornam mais caros, falta dólares para adquirir esses produtos, de tal forma que os consumidores eles passam a adquirir produtos de origem nacional, o que favorece a expansão da capacidade utilizada. Então veja o que nós temos aqui. Nesse período de crise do setor externo, não existe construção de capacidade produtiva, mas existe a utilização dessa capacidade produtiva. Assim, o que nós observamos é uma oposição de fases decorrentes do comportamento da taxa de câmbio. O câmbio oscila de um período para o outro, sendo que essa oscilação da taxa de câmbio ora faz com que surja um cenário mais favorável aos investimentos, ora faz com que o cenário seja mais favorável à utilização da capacidade produtiva
existente. Para o Versiani, os importadores têm um papel muito importante nesse processo. Por quê? Porque são os importadores, é o comerciante da importação e da exportação que está familiarizado com o movimento do câmbio. É ele que vai saber tirar vantagem desses movimentos de valorização e desvalorização da taxa de câmbio. Por quê? Nos períodos de valorização da taxa de câmbio, vejam qual que é o grande problema enfrentado por esse comerciante. Ele tem um risco elevado. Imagina o seguinte, um importador, no período de desvalorização da taxa de câmbio, o que vai acontecer com as vendas deste importador? Os produtos importados vão se tornar muito caros, de tal forma que ele não vai conseguir vender os seus produtos. Assim, a compra de máquinas e equipamentos em períodos de valorização do câmbio representa uma estratégia ótima, uma estratégia adequada de diversificação do risco, de redução do risco corrido por esse importador. Nos períodos de valorização do câmbio, ele aumenta as vendas desse importador e ele utiliza este aumento da renda para adquirir máquinas e equipamentos no exterior. No período de crise, esse importador ele não consegue mais importar os produtos necessários, mas ele tem todo o conhecimento do mercado existente. Ele já tem as parcerias comerciais necessárias, ele já conhece a logística necessária, ele tem acesso a toda a logística necessária, de tal forma que ele passa a utilizar as máquinas e equipamentos adquiridas para produzir internamente. Assim, exatamente por causa dessa familiaridade com o movimento do câmbio, com a familiaridade pelo conhecimento tanto do mercado interno quanto do mercado externo, que o capitalista importador ele acaba em uma estratégia de redução do seu risco, de diversificação da sua renda, ele acaba sendo incentivado a investir em capacidade produtiva. Assim, o papel dos importadores é muito importante. Em quais períodos que ocorre investimento em produção? 1846 e 1850, 1870 75, 85 95, 905 914. Esses são alguns períodos em que ocorre expansão da capacidade instalada por causa de um período de boom no setor exportador. Porque é exatamente nesses períodos que o câmbio se valoriza, facilitando a importação de máquinas e equipamentos. Então vejam, é exatamente neste ponto que o Versiani vai enfatizar a importância das tarifas. Por quê? As oscilações do câmbio elas geram uma proteção apenas temporária da indústria nacional. Já a proteção tarifária ela vai gerar um efeito permanente. Por quê? Quando tem o boom do setor exportador, o câmbio se valoriza. Porém, a tarifa instituída continua elevada. O que nós vimos? Num período de crise, num período de queda das exportações, a arrecadação do governo ela é comprometida. O que o governo faz? Ele vai lá e aumenta as tarifas sobre o setor exportador, sobre o setor importador. O governo, como ele não consegue taxar as exportações por causa da força dos grupos políticos, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma tarifa sobre as importações. Qual que é o grande ponto? É que passado esse período de crise, quando a economia mundial passar a crescer,
e as exportações se elevarem, o câmbio ele vai se valorizar, o que vai ser prejudicial para a indústria. Mas a nossa tarifa aqui, a tarifa colocada sobre o setor importador, ela não vai ser reduzida. Qual que é a consequência disto? Vamos representar aqui o efeito da nossa tarifa sobre a produção. Então vejam, o que eu vou desenhar? Diferentes ciclos econômicos. Vejam o que nós temos aqui, um ciclo econômico. Na verdade, o que? Diversos ciclos de crescimento e de retração da economia mundial. O que vai acontecer com a taxa de câmbio? Nos períodos de crescimento econômico, a taxa de câmbio ela vai se valorizar. No entanto, nos períodos de crise, nos períodos de crise aqui, de retração do PIB, a nossa taxa de câmbio ela vai se valorizar. Ou seja, nós temos uma alternância entre o ciclo econômico internacional e a nossa taxa de câmbio. Vou colocar a taxa de câmbio nessa cor laranja. Em outras palavras, a taxa de câmbio ela não gera um efeito de proteção permanente para a indústria. No entanto, o que vai acontecer com a tarifa? Vejam o que nós temos aqui. Em cada período de crise, a nossa tarifa ela vai ser elevada. Aqui nós temos o nosso primeiro período de crescimento econômico internacional. Vai ocorrer uma crise. Essa crise ela vai reduzir a arrecadação do governo. O que o governo vai fazer? Vai elevar a tarifa sobre os produtos importados. Vai ocorrer a nova expansão. Só que o que o governo faz? Ele mantém essa tarifa. Posteriormente, tem um novo ciclo de crise e de retração da economia mundial. O que o governo faz? Ele eleva ainda mais a tarifa para proteger da sua arrecadação, para ter uma fonte de arrecadação. No período de boom, ele não reduz. Então veja o que nós temos. Nós temos uma escala crescente de definição. Ao longo dos ciclos, a tarifa ela vai se elevando cada vez mais. Ou seja, nós temos um incentivo, uma proteção para a indústria crescente e que uma vez criada não é eliminada. É exatamente por causa disso que a tarifa ela é um mecanismo tão importante e que acaba contribuindo para o crescimento industrial. Por quê? Porque nos períodos de crise, o governo estabelece uma tarifa, eleva o valor dessa tarifa e essa tarifa não é retirada nos períodos de expansão econômica, fazendo com que o incentivo dado à indústria seja mantido, de tal forma que a indústria que surgiu no período de crise, ela não é destruída no período de expansão econômica.